Olá pessoal, hoje é dia de São Januário e lá em Nápoles o sangue dele se liquefez por completo. É um milagre que se repete em algumas ocasiões e assim, Deus e suas provas, né? Só não vê quem não quer. Então eu queria pedir a intercessão de São Januário para esse vídeo, né? Que nos ajude a compreender as verdades da fé com amor, com simplicidade, com humildade, com coerência cristã, pedindo a São Januário que interceda por nós. E como eu abri o livrinho de orações na oração a São Jerônimo, porque vamos falar hoje do ecumenismo, seguindo a linha de raciocínio de Dom Estevão na pergunta e responderemos de número 513 de 2005, em que ele analisa o livro O Concílio da Apostasia. Vamos começar com essa oração de São Jerônimo, que eu não abri nela à toa, a gente está no mês da Bíblia, ele que foi o tradutor, né? Então, vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Criador do Universo, que vos revelastes aos homens através dos séculos pela Sagrada Escritura e levastes o vosso servo São Jerônimo a dedicar sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia. Dai-me a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando leio a Bíblia. São Jerônimo, iluminai e esclarecei a todos os adeptos de seitas evangélicas para que eles compreendam as Escrituras e se deem conta de que contradizem a religião católica e a própria Bíblia, porque elas se baseiam em princípios pagãos e supersticiosos. São Jerônimo, ajudai-nos a considerar o ensinamento que nos vem da Bíblia acima de qualquer outra doutrina, já que é a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Fazei que todos os homens aceitem e sigam a orientação do nosso Pai comum, expressa nas Sagradas Escrituras. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós que recorremos a vós. Nesse livro, o Concílio da Apostasia, o Homero Joas, ele cita alguns pontos que Dom Estevão considera importantes de serem respondidos sobre o Concílio Vaticano II, né? Eu já falei a introdução desse livro no vídeo passado, só quero continuar com a leitura agora de Dom Estevão sobre o ecumenismo. Outro tema que suscita as apreensões de tradicionalistas é o do ecumenismo. Este foi entendido pelo Concílio Vaticano II como o movimento de restauração da unidade entre os cristãos separados dentro da única igreja fundada por Cristo e entregue ao pastoreio de Pedro. A reintegração da unidade entre todos os cristãos é um dos objetivos principais do Sagrado Sínodo Ecumênico Vaticano II. O Cristo Senhor fundou uma só e única igreja. Todavia, muitas comunidades cristãs se apresentam aos homens como sendo a herança verdadeira de Jesus Cristo, Unitatis Redintegratio. Número 1. Cremos que o Senhor confiou todos os bens do Novo Testamento unicamente ao colégio apostólico, a cuja frente está Pedro, ao fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que de alguma forma pertencem ao povo de Deus. Então, não existe um afastamento dessa necessidade. Você não está certo no outro caminho. É necessário que se incorporem plenamente, o número 3 vai dizer. Dom Estevão Bittencourt nos diz, tal noção de ecumenismo é consentânea com o Evangelho, onde o Senhor Jesus pede que seus discípulos sejam um só, constituindo um só rebanho, sob um só pastor. É muito compreensível que a Igreja Católica em nossos dias empreenda colóquios teológicos, sessões de estudo, jornadas de orações, para dissipar mal-entendidos existentes entre os cristãos e favorecer a volta dos irmãos separados ao único rebanho entregue a Pedro. O que importa é evitar o relativismo ou falsirenismo, ou seja, concessões feitas em detrimento da sã doutrina e da moral católica. Existe um abismo entre as duas coisas, né? Só não vê quem não quer, mas Dom Estevão está aqui, jogando luz. Cita ele, né, o número 11 desse mesmo documento. É absolutamente necessário que a doutrina inteira seja lucidamente exposta, até porque a verdade é a caridade, né? Apresentar a verdade é um ato de caridade e uma obrigação do cristão.
Nada é tão alheio ao ecumenismo quanto aquele falso irenismo, pelo qual a pureza da doutrina católica sofre detrimento e seu sentido genuíno é obscurecido. Dom Estevão nos diz que o autêntico sentido do ecumenismo tem sido deturpado pelo falso irenismo, entre parênteses, pacifismo de que fala o concílio. Assim, por exemplo, houve quem afirmasse: o ecumenismo não é o esforço da Igreja Católica para trazer de volta os cristãos que dela saíram. Esta era a noção vigente antes do Concílio Vaticano II. Ecumenismo é esforço de aproximação entre as várias confissões cristãs em direção à perfeição de Cristo. Ele está citando o Frei Leonardo Martim num erro aqui, né? E Frei Sérgio Calixto. E ele diz, essa noção que prescinde de referência, a igreja não fala disso, são as pessoas sempre falando por elas mesmas, né? Prescinde de referência a Pedro e a Igreja Católica como dispensadora da plenitude dos meios de salvação. É falha e ilusória. As religiões não caminham nas suas diferenças para a perfeição de Cristo. Não existe isso, tá? Contra ela podem surgir os fiéis católicos em geral. O mesmo, porém, não se diga em relação ao texto conciliar. Quer dizer, o mesmo não se diga do Vaticano II, ele não disse isso. Se tem havido abusos na prática do ecumenismo por parte de representantes católicos, e há, né? Sabemos que abusos non tollit usum. O abuso não extingue o uso. Não é porque eu faço mau uso da igreja, dos documentos da igreja, né, do raciocínio da igreja, que eu estou tolindo que aquele raciocínio exista. Isso seria ilógico. Seria colocar no poder, nas mãos de um homem, poder sobre toda a igreja. Então, se eu tenho uma comunidade em que eu falo contra a igreja, então eu não posso mais pertencer à igreja porque eu pertenço àquela comunidade. Então, são coisas teratológicas, né? São coisas monstruosas que não fazem o menor sentido pela desproporção desse tipo de comentário e que é muito comum. E é por isso que a gente está fazendo esses vídeos. Cabem aqui duas ulteriores observações que Dom Estevão faz questão de falar. Uma sobre o pedido de perdão e outra sobre os símbolos de outras crenças religiosas. Vamos lá. É de notar que em nenhuma das ocasiões em que o Papa pediu perdão, ele o fez pelos pecados da Igreja, mas sim pelos pecados dos filhos da Igreja. Esta é a esposa sem mancha nem ruga, está em Efésios 5, 26 e seguintes. E como tal, não peca, mas também é mãe, e mãe de filhos rebeldes. Vejam a frase que está nas nossas mídias hoje sobre o Gabriel Amor falando que para o demônio a rebeldia é a vitória, é sentir-se superior. Né? Então a igreja sim é mãe de filhos rebeldes, eles têm essa tendência a ir lá passear no colo de Satanás, vamos combinar que é isso aí, né? Eles pecam a revelia de sua mãe e por cujos erros o Papa pede perdão. A igreja é feita de homens, os homens pecam. E o Papa pediu perdão. É de notar igualmente que o pontífice não pediu perdão aos homens, mas a Deus. Ele não está pedindo perdão pela humanidade, perdoem os filhos da igreja. Não, ele está pedindo perdão a Deus, não faz mais que obrigação. Está certíssimo o Papa, né? Pedir perdão não envergonha, mas enobrece, como diz Santo Ambrósio. Aspas, pecar é comum de todos os homens, mas arrepender-se é próprio dos santos. Ou seja, o ato do Papa, né, pelos males existentes em outras épocas da igreja, é justo, faz parte da justiça para que haja misericórdia de Deus sobre nós, porque é pelo perdão que nos visita a misericórdia e a justiça seja afastada. E dessa forma nós sejamos prontos para um caminho de santificação como igreja única, corpo e cabeça de Cristo. Ele fez muito bem. Portanto, não se diga que a igreja do Vaticano II condenou a igreja pré-conciliar. Então, olha só como o diabo gosta de plantar o joio, né? Como gosta de botar coisa onde não tem. E as pessoas veem, e as pessoas ainda defendem. Mas olha a humildade. Quem obedece não erra. Símbolos de outras crenças religiosas. Vamos falar aí do Pachamama, que é mais recente do que esse documento aqui, comentado, mas vamos falar. Olha aqui, quando em suas viagens apostólicas o Papa aceitava ser condecorado com algum símbolo de crença não religiosa, entenda-se que, assim procedendo, não estava de algum modo abraçando ou apoiando o respectivo credo.
Tratava-se de mero cerimonial de formalidade protocolar. Olha, eu não sei vocês, eu não vi o meu Papa Francisco rendendo culto ao Pachamama. Eu não vi fazendo oração a Pachamama, não vi nada disso. Agora eu sei que dentro da igreja está o fogo do Espírito Santo, é lá que se devem queimar os ídolos, tá? Então vamos abrir nossos olhos. E é sempre aquela velha historinha, né, do evangelho que eu até anotei aqui, o evangelho desses dias que nos visitou, de Mateus 7, 36 e 50, em que aquele fariseu, né, pecador, olha, uma pecadora enxugando, lavando os pés de Jesus com lágrimas, enxugando com perfume, perfumando o pé de Jesus. Ele vai dizer, se você soubesse que está uma pecadora no teu pé. Aí Jesus chamou a atenção dele, né? Muito amor, porque muito foi perdoada, né? E você que está aí falando, né? Tira a trave do teu olho, para tirar o cisco do olho do irmão. Então eu até fiz uma observação, aqueles que não estavam puros exigiam de Deus, Cristo, que se afastasse dos impuros. E é assim que a gente, muitas vezes, tem medo desse diálogo ecumênico. A igreja é pura, santa, não tem que se macular com nenhuma religião, nenhuma outra fé cristã, que é o ecumenismo, né? Não tem que conversar com ninguém, eu tenho que ser pura dentro do meu quadrado. Esse é o pensamento dos fariseus. Esse é o pensamento também de muitos protestantes, que muitas vezes não querem também esse diálogo. Mas a gente vai ver, a gente já pegou um exemplo aqui dele, tomara que dê tempo, tem bastante coisa para ler. Então eu coloquei aqui 2 tipos de impuros, que pretendem se unir e cear com Cristo. Todos os impuros, estou dizendo de dentro da nossa igreja, tem impuros, né? Porque santo, quem é santo hoje dentro da igreja? Você se acha santo? Né? Os santos não se achavam santos. Então há 2 tipos de impuro que pretendem se unir e cear com Cristo. Os arrependidos e os que pensam que não precisam de arrependimento. Então, se eu acho que eu não preciso de arrependimento, que eu estou toda certa dentro do meu ponto de vista, se eu sou um sacerdote pronto, com a lança pronta e afiada para criticar a igreja, para cutucar a igreja, eu sou aquele fariseu olhando os pecadores aos pés de Cristo. Tem que tomar muito cuidado, gente, porque o evangelho não é algo alegórico. O evangelho quer nos ensinar a viver a nossa fé. Eu quero pegar, se a gente está falando de abuso, não tolhe o uso, não impede o uso, como disse Dom Estevam Bittencourt, ele repete esse verbete em vários momentos, tá? De várias perguntas responderemos dele. Porque às vezes é pelo abuso que as pessoas querem acusar o uso. Então veio a Dominus Iesus, através do então cardeal Ratzinger, a pedido de São João Paulo II, corrigir algumas heresias que estavam surgindo a partir do conselho. Não que o conselho tenha implantado heresias, surgiu o quê? A partir do mau uso, esse que Dom Estevam fala, do conselho. Veio a Dominus Iesus para corrigir isso e esclarecer. Eu só quero ler um pedacinho aqui do parágrafo 2º dela que diz: fiel. Olha aqui. Quem diz que Bento XVI é contra o Concílio Vaticano II não está ouvindo direito os vídeos. Pela segunda vez eu vou colocar aqui, Bento XVI falando do Concílio Vaticano II. Fiel à palavra de Deus, o Concílio Vaticano II ensina. Pegaram a frase? Não preciso repetir, né? A verdade profunda, tanto a respeito de Deus como da salvação dos homens, manifesta-se por esta revelação na pessoa de Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. E sublima Jesus Cristo, portanto, Verbo encarnado, enviado como homem aos homens, fala as palavras de Deus e consuma a obra da salvação que o Pai lhe confiou. De que forma ele confiou? Através da igreja que ele fundou, sob Pedro. Né? A igreja está fundada na pedra, que é Pedro. No 6 ele vai dizer, por conseguinte, a contrária à fé católica a partir do Concílio Vaticano II, ou seja, estou dizendo isso olhando para o Concílio Vaticano II, que é contrária à fé católica, a tese que defende o caráter limitado, incompleto e imperfeito da revelação de Jesus Cristo, que seria complementar do que é presente nas outras religiões. Eu buscar nas outras religiões os pedacinhos que faltam do quebra-cabeça. Não, o quebra-cabeça está completo, a nossa salvação está com um caminho muito claro. É óbvio que a igreja, ao longo dos anos, vai desenvolvendo, né, os seus ensinamentos, porque a igreja é isso, a igreja é mãe. Uma mãe nunca termina de ensinar,
Mamãe está sempre disposta a chamar seus filhos de volta a casa. A melhor resposta à revelação de Deus é a obediência da fé. Eu adoro essa palavra, tá? Obediência. É por isso que ela está aí no nosso canal. Então vamos lá. Se a gente está falando de comunhão, se a gente está falando de estar dentro da igreja, se a gente está falando de obediência, a gente está falando de quê? De Eucaristia, que é o maior dos sacramentos, não é isso? A Eucaristia nos une no corpo e sangue de Cristo, mas nos une na nossa profissão de fé. Então vai ensinar aqui, peguei para vocês Eclésia de Eucaristia, a carta encíclica de São João Paulo II. Mais um santo falando, vamos embora. Parágrafo 30, né? Número 30. Permanece plenamente válida ainda a observação feita pelo Concílio Vaticano II acerca das comunidades eclesiais surgidas no Ocidente depois do século XVI e separadas da Igreja Católica. Sim, porque o ecumenismo é o diálogo em que se expressa a verdade entre fés cristãs que professam Cristo e interreligioso as outras religiões, né? Vamos fazer essa distinção. Embora falte as comunidades eclesiais, aspas, né? Concílio. Embora falte as comunidades eclesiais de nós separadas, a unidade plena conosco, proveniente do batismo, e embora creiamos que elas não tenham conservado a genuína e íntegra substância do mistério eucarístico, sobretudo por causa da falta do sacramento da ordem, contudo, quando na Santa Ceia comemoram a morte e ressurreição do Senhor, elas confessam ser significada a vida na comunhão de Cristo e esperam o seu glorioso advento. Os fiéis católicos, embora respeitando as convicções religiosas destes seus irmãos separados, devem abster-se de participar na comunhão distribuída nas suas celebrações para não dar o seu aval à ambiguidade sobre a natureza da Eucaristia e, consequentemente, falar a sua obrigação de testemunhar com clareza. Vai faltar dessa forma a obrigação de testemunhar com clareza a verdade. Ou seja, eu me abstendo de participar, eu estou dizendo que eu não concordo, que aquilo para mim não é uma verdade. Isso acabaria por atrasar o caminho para a plena unidade visível. Então tem certos atos caridosos que não são bem-vindos, né? Eu a ponto de né, não querer contrapor aquilo ali, eu respeitar e ainda participar, não, calma aí, não é bem assim, né? De igual modo, não se pode pensar em substituir a missa do domingo por celebrações ecumênicas da palavra, encontros de oração comum com cristãos pertencentes a referidas comunidades eclesiais ou pela participação no seu serviço litúrgico. Tais celebrações e encontros em si mesmo louváveis, quando em circunstâncias oportunas, preparam para a almejada comunhão plena, incluindo a comunhão eucarística, mas não podem substituí-la. Ou seja, né, na caridade você pode fazer uma presença, pode dar uma palavra de algo, mas nunca vai substituir a sua obrigação dominical. Número 35. Entretanto, a celebração da Eucaristia não pode ser o ponto de partida da comunhão, cuja existência pressupõe visando a sua consolidação e perfeição. O sacramento exprime esse vínculo de comunhão, quer na dimensão invisível, que em Cristo, pela ação do Espírito Santo, nos une ao Pai entre nós, quer na dimensão visível, que implica a comunhão aí que vem, com a doutrina dos apóstolos, os sacramentos e a ordem hierárquica. A relação íntima entre os elementos invisíveis e os elementos visíveis da comunhão eclesial é constitutiva da igreja como sacramento da salvação. Não tem como separar as duas coisas, povo. Se a gente está indo na igreja comungando, tomando a comunhão, mas não está em comunhão com a hierarquia da igreja, com o Papa, pecado grave, porque ela engloba as duas coisas, está aqui dizendo, Eclésia da Eucaristia. Então, para terminar esse trechinho dessa carta, né? A comunhão eclesial, como atrás recordei, é também visível, manifestando nos vínculos elencados pelo próprio Concílio Vaticano II, quando ensina, 2 pontos. São plenamente incorporados à sociedade, que é a igreja, aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam toda a sua organização e os meios de salvação nela instituídos e que, pelos laços da profissão da fé, dos sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão, se unem na sua estrutura visível com Cristo, que governa por meio do sumo pontífice e dos bispos. Por isso que eu digo, são cismáticos sim, os tradicionalistas, o Lefebvre e outros que querem impor
uma regra extra pontificial, extra papa para a Igreja Católica. São cismáticos, sim. E eu alerto isso na caridade, eu não estou impondo a verdade, está aqui escrito nos documentos da igreja. Se eu não me imponho, não adianta tomar a comunhão com Cristo, o pecado é grave. São João Paulo II vai dizer nesse livro, Cruzando o Limiar da Esperança, que a gente tem aproveitado bastante ele. O Papa João XXIII, que inspirado por Deus, convocou o concílio, tá? Inspirado por Deus, costuma dizer que o que nos divide como crentes de Cristo é muito menos do que do quanto nos une. Nessa afirmação está contida a própria essência do pensamento ecumênico. O Concílio Vaticano II foi na mesma direção, onde indicam as passagens já citadas na Lumen Gentium, Constituição sobre a Igreja, às quais é preciso acrescentar o decreto sobre o ecumenismo Unitatis Redentio e a Declaração sobre a Liberdade Religiosa Dignitatis Humanae, extremamente importantes do ponto de vista ecumênico. O que nos une é maior do que o que nos divide. Esse é o diálogo ecumênico. Os documentos conciliares conferem uma forma mais concreta a esta intuição fundamental de João 23. Estão os dois aqui atrás, tá? João 23 nessa ponta, São João Paulo II aqui. Com efeito, todos acreditamos no mesmo Cristo e essa fé é essencialmente a herança dos ensinamentos dos primeiros 7 concílios ecumênicos que precederam o ano 1000. Existem, portanto, as bases para um diálogo, para a ampliação do espaço da unidade, que deve caminhar lado a lado com a superação das divisões, em grande parte consequência da convicção da posse exclusiva da verdade. Se isso não é chamar a atenção dos cristãos, então eu não sei o que é chamar a atenção. Eu peguei só um exemplo aqui para vocês de uma declaração de um congresso ecumênico que teve. Eu estou no capítulo 16 do livro Diálogo Ecumênico, de Dom Estevão Bittencourt. Esse livro aqui está até autografado por ele. E vai dizer, Dom Estevão, que um grupo de teólogos anglicanos, luteranos, reformados e ortodoxos se reuniram com um grupo de teólogos católicos para refletir sobre a Santa Comunhão dos Santos e sobre o lugar de Maria. São essas as conclusões. Eu peguei só pequenos trechos que o tempo não vai dar. Todos reconhecemos a existência da comunhão dos santos como comunhão daqueles que na terra estão unidos a Cristo como membro vivos do seu corpo místico. Essa comunhão implica uma solidariedade que se exprime também na oração de uns pelos outros. Essa oração depende daquela de Cristo, sempre vivo para interceder por nós. A morte não rompe a comunhão daqueles que, durante a própria vida, estiveram pelos laços da fraternidade unidos a Cristo. Existe, pois, uma comunhão entre os que pertencem a Cristo, quer vivam na terra, quer tendo deixado seus corpos estejam com o Senhor. Neste contexto, compreende-se que a intercessão dos santos por nós existe de maneira semelhante à oração que os fiéis fazem uns pelos outros. No interior dessa doutrina compreende-se o lugar que pertence a Maria, Mãe de Deus, e é precisamente a relação com Cristo que, na comunhão dos santos, lhe confere uma função singular de ordem cristológica. Maria ora no seio da igreja como outrora o fez na expectativa de Pentecostes. São conclusões ecumênicas, pessoal. Quaisquer que sejam as nossas diferenças confessionais, não há razão alguma que impeça unir a nossa oração a Deus no Espírito Santo com a da liturgia celeste e de modo especial com a Mãe de Deus. Não pode dar lugar a alguma interpretação que venha atribuir Maria uma honra que é devida só a Deus. Nenhum membro da igreja saberia acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo, que é a única fonte da salvação. Ao término dessas reflexões, nós desejamos dar um testemunho público de fraterna experiência vivida nestes dias. Ela não se limita à atmosfera em que o diálogo se realizou, mas estende-se a todas as atividades do Congresso e à mentalidade religiosa do povo maltês, que no fervor da sua oração com Maria nos acompanhava. Consciente de que há muitos problemas teológicos aos quais o diálogo deverá ainda levar, nós declaramos a nossa vontade de continuar nossas reflexões no nome do Senhor. Os signatários não querem senão empenhar-se que tenham trabalhado para a preocupação constante de exprimir a fé das suas respectivas igrejas. Foi um congresso realizado em Malta, de 8 a 15 de setembro de 1983. Muitos frutos, Dom Estevão alerta, que foram tirados de várias das religiões
na sua reunião. E a que eu mais expresso aqui é que comunhão é solidariedade, tá? Então, tenham esse pensamento com vocês, sejam solidários àqueles que ainda não conseguiram encontrar essa verdade na fé católica. É por aí que a gente entende o Concílio Vaticano II. Fiquem com Deus e salve a Maria Santíssima.